Boa noite. Olá, como é que você está? Tudo bem? Que prazer enorme estar aqui com você essa noite. Tudo em paz? Como é que foi o seu dia de hoje? Como é que foi no seu trabalho, na sua família? Como é que está o teu relacionamento com a tua família? Tudo em paz? Que prazer enorme estar aqui com você. Hoje vamos falar um pouquinho sobre família, os códigos e os cuidados de Deus com a família de José. Quero aproveitar para fazer um agradecimento imenso ao meu querido mentor Pablo Marçal e a mentoria chamada Billion Club, e também um agradecimento à Rita Sátiro, que tem desenvolvido um trabalho de resumo e divulgação muito grande no seu canal. Faça uma verificação, você vai gostar do trabalho que ela tem feito. Gratidão, Rita, pelo seu trabalho e pelo desenvolvimento. Hoje, então, vamos falar sobre os códigos e os cuidados de Deus com a família de José. Hoje vamos abordar um tema diferente. Vamos falar sobre empreendedorismo também. Vou te dar algumas ideias sobre empreendedorismo, falar um pouquinho sobre algumas sugestões de empreendedorismo muito interessante para te dar um norte aí, uma ideia muito legal. Hoje é dia de perceber o cuidado de Deus com a família de José, assim como José, o pai de Jesus. Convido você a não deixar as circunstâncias e pessoas que elas roubem o governo que você tem sobre a tua família e sobre a tua vida. Que você seja soberano na sua casa, que você seja soberano no seio familiar, no respeito dos seus filhos, do seu cônjuge. E você aceita o convite para governar e reinar sobre a família que Deus te deu, a família que Deus possibilitou o nascimento para você? Então vamos lá, reine sobre as circunstâncias e sobre os desafios. O capítulo 2 do livro de Mateus nos mostra que para viver o extraordinário de Deus, precisamos assumir o risco e seguir a direção de Deus nos mínimos detalhes. Nesse capítulo, alguns fatos principais acontecem. Primeiro, a visita dos reis magos a Jesus. Segundo, a fuga de Jesus, José, Maria, para o Egito. Talvez você poderia me perguntar, nossa, mas o que tudo isso tem a ver com prosperidade, riqueza e abundância? O que tudo isso tem a ver com melhoria da qualidade de vida, com empreendedorismo? Vou te falar. Lembrando que tudo tem um propósito. Nada do que nós aprendemos aqui é apenas formado por palavras ao vento. Não. Tudo tem um propósito. E nós estamos indo no cerne do nascimento de todas as ideias, para que nós possamos aprender com a sabedoria celestial da Bíblia e sabedoria da primeira e uma das principais famílias, a família de José. Então, em terceiro, a volta deles para Israel após a morte de Herodes. Nós vamos ver primeiro a intenção dos reis magos ao irem visitar Jesus. Qual foi a real e verdadeira intenção dos 3 reis magos? A intenção deles era para adorar o Senhor. Como é dito no versículo 2, vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes também quis saber onde Jesus estava, alegando que também queria adorá-lo. Mas na realidade, o que Herodes queria era matar Jesus, dizimar a família sagrada. No versículo 11 e 12, vemos que os reis magos entraram na casa, encontraram o menino Jesus com Maria, sua mãe, e se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Em um sonho, Deus avisou aos reis magos para não voltarem a falar com Herodes, devido ao coração duro e cruel de Herodes.
E eles retornaram para sua terra por um outro caminho, desviando-se do encontro ou de qualquer possibilidade de encontrar Herodes. O Senhor Deus deu um bebê a José e Maria, mesmo eles sendo pobres e humildes. Quando os reis magos visitaram o Senhor Jesus, levaram presentes de alto valor, o que certamente ajudou muito na vida deles por muito tempo, demonstrando o cuidado de Deus com o Senhor Jesus e com tudo o que eles necessitavam durante as viagens que estavam fazendo. Isso nos mostra que o nosso Deus é cuidador, o quanto Ele prima pelo cuidado com aqueles que estão com Ele. O Senhor Deus do Universo cuida dos seus projetos. Ele financia o seu plano que Ele tem para a sua vida, para que você possa ajudar muitas outras vidas. Nossa! Vou falar de novo que você não entendeu o que eu disse. Isso nos mostra que o nosso Deus é cuidador. Ele cuida dos seus projetos. Ele financia o seu plano, porque Ele tem e sabe o plano que você tem para a sua vida. Relembrando, quando os 3 reis magos foram de volta para sua terra, tiveram um sonho no qual Deus os avisou para eles voltarem por um outro caminho e pediu para eles não falarem nada com Herodes, pois eles até corriam risco de vida se fossem ter com Herodes. Depois que os reis magos partiram, um anjo do Senhor apareceu em sonho para José e pediu para ele pegar o seu filho, a sua esposa, a sua família sagrada e também fugir para o Egito. Que pai cuidador, que mãe cuidadora. E disse mais: fique lá até que eu lhe diga para sair de lá, pois Herodes está procurando o menino, o seu filho, para matá-lo. E assim José o fez, sem qualquer questionamento. Nada. Simples assim, José cumpriu o que Deus havia lhe pedido. E Maria também. Simples. Simples. Execute. Do it now. Não tem conversa. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado por todos, tanga frouxa de um Herodes maléfico, que os reis magos não voltaram para dizer onde estava Jesus, que ele esperava que os reis voltassem para falar com eles. Ele ordenou que todos os meninos na proximidade de Belém fossem cruelmente assassinados. Forte, não? Forte. O que você sabe quem? Você sabe quem? Tinha uma sede muito grande de matar o Senhor Jesus, ainda menino, pois ele sabia quem era aquele menino. E nos dias de hoje podemos ver essa mesma sede com as nossas crianças. Quantos jovens que já não têm uma educação, não têm uma formação familiar. Quantos jovens já estão envolvidos desde muito cedo com entorpecentes, com drogas. Jovens que não respeitam seus pais, pais que não respeitam seus filhos, onde a crueldade impera, onde todo tipo de maldade reina, gerenciado pelo você sabe quem. O você sabe quem é astuto. Ele quer destruir aquilo que vem confrontá-lo.
Ele traça planos contra nossas vidas, contra nossas crianças, contra nossas famílias, com o objetivo de não vivermos os planos de Deus para as nossas vidas. Em tudo isso, José se mantém firme nos propósitos de Deus. José seguiu a direção de Deus em tudo, e Deus cuidou de tudo para prover à família de Jesus, de Maria e de José, a subsistência naqueles momentos tão difíceis, naqueles desafios com forças que transcendiam as forças humanas. Muitas crianças morreram, mas Jesus foi poupado por causa da soberania de Deus. E você hoje? O quanto você acredita na soberania de Deus na sua vida? Deus cuida dos seus servos, Deus cuida dos seus filhos, Ele cuida de seus filhos muito amados e os mantém em seus projetos no caminho de forma que se cumpram. Então você que é um filho muito amado, que você tem um projeto, cumpra o seu projeto, faça acontecer o seu projeto. Nos versículos de 19 a 22, vemos mais uma vez o cuidado de Deus com a família de José, com a sua esposa e com seu filho Jesus. Entendemos então com isso que José tem um coração sensível à voz de Deus. E aqui vemos que ele assume os riscos e segue a direção de Deus. Nós sabemos como é trabalhosa uma mudança de cidade, como é trabalhosa uma mudança de estilo de vida, quantos desafios, percalços, perseguições, todos nós podemos ter. Em lugares distantes, em lugares distintos, em lugares difíceis, cheios de desafios, e não faltam pessoas para querer furar os nossos olhos, puxar os nossos tapetes e nos enganar. Mas tudo é alterado por causa da direção de Deus, por causa do propósito de Deus na vida de Maria e de José, e eles seguiram firmemente a voz do Senhor, Deus do universo e de Deus. Então esteja aberto para isso, tenha um coração sensível à voz de Deus no seu coração. E quando você disser para Deus, Deus, eu quero viver o seu propósito na minha vida, eu quero viver o seu sonho, no meu sonho, na minha vida e na vida da minha família. Você pode ter certeza que vai precisar assumir os riscos, mas também receberá a provisão e o cuidado de Deus na proporção da sua fé. Que você possa expandir e entender o propósito de Deus na sua vida. Naqueles momentos em que eu morava numa estação rodoviária, naqueles momentos em que eu há muito tempo não tinha o que comer, naqueles momentos em que eu não tinha onde tomar um banho, que eu comia bananas, repolho, maçãs, que era jogado fora depois das feiras livres. Eu aprendi como comer um repolho, higienizar. Você vai tirando as folhas dele e aquele miolinho que sobra está sempre muito limpo e higienizado. Naqueles momentos de extrema dificuldade de sobrevivência, eu aprendi o quanto nós somos fortes, quando nós mantemos a nossa fé, quando nós mantemos a nossa força, e o quanto Deus e o universo nos valorizam, investem as fichas em nós. O quanto Ele nos torna fortes para que nós possamos sobreviver e resistir a toda e qualquer dificuldade e intempérie, porque Ele sabe que nós temos um propósito para os filhos dele muito maior no futuro. E naquele momento em que eu estava pensando em desistir de tudo, que eu sei que muitos de vocês talvez pensam em desistir, muitos de vocês às vezes não têm o que comer, não têm um trabalho,
não tem onde dormir, onde morar. Eu dormia sentado, às vezes deitado, num banheiro da rodoviária, colocava uns papéis, toalha no chão, e era aquilo que sobrava. Mas nem por isso, naqueles momentos, eu desisti de mim, eu desisti de Deus, eu desisti de acreditar que eu podia crescer e podia fazer algo diferente. E eu não sabia de onde, mas eu conseguia tirar forças para poder resistir. E hoje eu compreendo o motivo pelo qual Deus não deixou de existir. E Ele me fez forte para dizer para você hoje, por mais difícil que esteja a sua vida, por mais dificuldade que você esteja passando, se talvez você tenha perdido o seu filho, se talvez você tenha perdido a tua filha, se talvez tenha acontecido algo muito desagradável para você, você precisa acreditar que existe um Deus, você precisa acreditar em você, ter fé em você, precisa acreditar que é possível dar a volta por cima, sobreviver e voltar a ter fé, voltar a sorrir, voltar a perceber que existe esperança, que existe possibilidade de crescimento. E naqueles momentos em que mais eu estava naquela dificuldade, que talvez você esteja passando por isso, eu jamais desisti de mim, jamais desisti de crescer e de olhar para cima. Então, eu pensava sempre que eu poderia dar mais um passo. Eu pensava que eu poderia fazer algo diferenciado na minha vida. E se eu tivesse desistido naquele momento, hoje eu não estaria aqui para falar isso para você. Então, que você possa expandir e estender o seu propósito de Deus na sua vida. Então, lembre-se, um covarde nunca começa. Um fraco nunca termina. Um vencedor nunca desiste. Um vencedor sempre avança mais do que ele mesmo determinou. Então abrace na sua vida esse desconforto. Abrace o que você quer para você e faça acontecer dia após dia na tua vida aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, aquilo que você quer para você. Nesse momento, então, vamos falar um pouquinho com Deus e o universo. Eu peço para você, coloque as suas mãos na cintura, na posição de Superman ou de Mulher Maravilha. Respire fundo 3 vezes comigo. Esfregue as suas mãos. Coloque as suas mãos no seu peito para aquecer o seu coração. E vire a palma das suas mãos para cima para receber as bênçãos de Deus e do universo. Nesse momento, então, vamos fazer a nossa oração. Com toda a intimidade, respiramos fundo 3 vezes primeiro. A te rendo graças a Deus, Espírito Santo de Deus, com toda a intimidade que eu tenho com o Senhor. Eu renovo hoje as minhas energias, eu renovo hoje as minhas forças, eu renovo hoje a minha identidade e o meu propósito com o Senhor. Tudo que não faz parte daquilo que o Senhor me chamou, tudo aquilo que o Senhor não me chamou para fazer, que o Senhor mesmo tire de mim. Eu não vou lutar com coisas que não são o plano do Senhor na minha vida. Eu te dou liberdade para que o Senhor remova, porque o Senhor me deu esta liberdade e o livre-arbítrio, para fazer o que eu quisesse. Mas aquilo que não faz parte do meu propósito, eu não quero e eu abro mão. Pai, eu peço que a minha alma seja guiada pelo vosso Espírito, e que o meu espírito seja guiado pelo seu Espírito Santo de Deus, e o meu corpo seja governado nas minhas vontades.
e as minhas emoções sejam dominadas pela minha alma e pela minha mente. Pai, o meu corpo submete a minha alma e o meu espírito ao Teu Espírito Santo de Deus. Hoje eu peço que o Senhor coloque uma alegria, um olhar diferente para o meu cônjuge, para a minha família, e que eu possa curtir os meus filhos e a minha família, e que juntos possamos viver e sermos gratos pelas maravilhas que o Senhor tem feito na minha casa, no meu lar e nas pessoas que eu amo. De olhos fechados, esfregue as suas mãos e diga 3 palavras e pensamentos de algo que você quer, que você deseja, que seja realizado na sua vida a partir de hoje. Coloque as suas mãos no seu coração, vire a palma da sua mão para receber as bênçãos de Deus e do universo. E pense em tudo aquilo que você deseja para você, como que já estivesse acontecendo na sua vida hoje, para que você possa ter, seja paz, seja um novo emprego, seja sabedoria, seja abundância, seja riqueza, seja um novo emprego. Pense e sinta no seu coração aquele sentimento de gratidão, como se já estivesse acontecendo na sua vida e você já está agradecendo por aquilo já estar fazendo parte da sua vida. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor aquela estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor possa abrasar a terra, deixar-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Não importa de onde você vem, não importa onde você está, o que importa é onde você quer chegar. Sonhe grandes sonhos, pois imensas serão as suas realizações. Pense nisso, fique comigo, muito obrigado e até amanhã. Você é muito amado. Um abraço, tchau, tchau.